ICE intensifica operações em cidade santuário logo após o feriado de Labor Day. Mais de 1,2 milhões de imigrantes deixaram a força de trabalho nos Estados Unidos, acendendo um alerta na economia. E Donald Trump acusa Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un de conspirarem contra os Estados Unidos em desfile militar na China. A Rússia nega. Essas e outras informações agora no Agenda 47. Olá! Está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional. Também na plataforma de streaming SPT Plus e, claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e, claro, ative os sininhos das notificações. Esse aqui, ó, para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A administração Trump prepara uma ofensiva de grande escala do ICE em cidades santuário, incluindo Chicago, Nova York, Los Angeles, Portland e Seattle, logo após o feriado do Dia do Trabalho. Segundo o czar da fronteira, Tom Homan, agentes serão realocados para áreas onde governos locais recusam cooperação federal, visando retirar ameaças à segurança pública das ruas. Lideranças locais reagiram com críticas severas, inclusive o prefeito de Chicago e Nova York anunciam ações judiciais, afirmando que as operações afrontam direitos constitucionais e geram um clima de medo em comunidades de imigrantes. Em Chicago, protestos mobilizaram milhares de pessoas durante o fim de semana do Labor Day. O prefeito Brandon Jones emitiu uma ordem executiva proibindo colaboração policial com agentes federais, mesmo diante da arrecadação de inspetores do ICE estacionados na estação naval em Grandes Lagos. Uma decisão da Justiça Federal suspendeu imediatamente a ampliação das chamadas deportações rápidas ou as remoções aceleradas promovidas pela administração Trump. A juíza Jean M. Cobb entendeu que aplicar expulsões sumárias em imigrantes já presentes até 2 anos sem audiência judicial adequada fere o devido processo legal garantido pela 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. A suspensão impede o uso da nova política até que o mérito da ação seja analisado, o que representa uma vitória para os defensores dos direitos dos imigrantes. Mais de 1,2 milhões de imigrantes saíram da força de trabalho dos Estados Unidos entre janeiro e julho de 2025. Segundo dados preliminares do censo analisados pela Pew Research Center, esse êxodo atinge agricultura, construção e saúde, onde imigrantes representavam até 45% desta mão de obra, causando colheitas perdidas, redução de contratações e risco de interrupções em hospitais e lares de idosos. O fenômeno está ligado a políticas imigratórias intensificadas no governo Trump, com maior fiscalização, deportações e retração nos fluxos imigratórios oficiais. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, classificou como teatro político a proposta de intervenção federal na Salt Station, em Boston, uma ideia sugerida por um ex-membro da administração Trump. Healey a criticou como uma tentativa de tomada de poder, afirmando que, abre aspas, não temos nem queremos essa interferência aqui, fecha aspas. E lembrando que a estação pertence ao MBTA, não ao governo federal. A prefeita de Boston, Michelle Wu, e outros líderes locais também se manifestaram, reforçando que não há base legal para esta intervenção do governo Trump. Na manhã da segunda-feira, dia 1º de setembro, em Long Beach, na Califórnia, moradores viram uma van branca com placas do governo estacionada na Target às 7h34 da manhã, seguido por outro carro branco cujos ocupantes registravam imagens, segundo o grupo Long Beach
resposta rápida entre as 8 e 9 horas da manhã. Veículos com homens mascarados chegaram ao local sem prisões. A comunidade reagiu imediatamente. Voluntários se reuniram, escoltaram os agentes e gritaram o lema, abre aspas, ICE, fora de Long Beach, fecha aspas. Grupos de defesa comemoraram a União Popular e destacaram: só a comunidade unida garante a sua própria segurança. Falando em segurança, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, agora conta com um equipamento de segurança de última geração, os mesmos usados em 440 aeroportos nos Estados Unidos. A iniciativa viabiliza com a doação de 2 milhões de dólares pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, implantada pelo TSA, Administração de Segurança e Transporte aqui do país. Traz para o Terminal 3 um raio-x de dupla visão, scanners corporais com imagens avançadas e detectores de traços explosivos. Um salto na segurança e tranquilidade para quem embarca em voos internacionais. O projeto é fruto da parceria de longa data entre o governo dos Estados Unidos e o Brasil. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Aeroporto de Guarulhos, a ANAC e a Secretaria de Aviação Civil e Segurança do Brasil reforça o serviço de passageiros em essa ação conjunta com os Estados Unidos. Desde ontem, dia 2 de setembro de 2025, entrou em vigor as novas regras para vistos de não imigrantes dos Estados Unidos, à exceção de vistos diplomáticos e renovação de B1, B2 dentro de um prazo de 12 meses com critérios bem específicos. Todos os solicitantes, incluindo menores de 14 anos e maiores de 79 anos, precisam comparecer à entrevista presencial no consulado. A partir já de 1º de outubro, será cobrado uma nova taxa de $250, chamada de taxa de integridade de visto, que pode elevar o valor total do visto ali para cerca de $442. A recomendação é: planeje com antecedência a sua viagem, agende sua entrevista o quanto antes e prepare-se para custos e exigências muito maiores do que antes. Os Estados Unidos avaliam impor novas sanções contra retaliações do julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com possíveis medidas contra o Banco do Brasil e restrições à importação de óleo diesel da Rússia. A informação foi apurada pela CNN em Washington. A decisão final depende do aval do presidente Donald Trump. O Banco do Brasil nega a irregularidade e acionou a Advocacia Geral da União contra boatos nas redes sociais. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes alertou: leis estrangeiras só valem no Brasil se homologadas internamente no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma entrevista à Rádio Itatiaia, defendeu que o Congresso discuta a cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está aqui nos Estados Unidos desde março e atua para pressionar o governo Trump a impor sanções ao Brasil, inclusive como as tarifas de até 50% a brasileiros. Lula classificou a postura de Eduardo Bolsonaro como, abre aspas, possivelmente uma das maiores traições que a pátria já sofreu. E, inclusive, vamos ver um trecho do que ele disse. Eu já falei com o presidente Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo, porque ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, sabe, denunciar o Brasil e ficar mentindo com relação ao Brasil, porque as acusações que o Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas. O repórter do The New York Times, Jack Nickas, rebateu uma postagem de Eduardo Bolsonaro que supostamente distorceu o conteúdo de sua matéria sobre o julgamento de Jair Bolsonaro pelo STF em sua publicação. O parlamentar sugeriu que o jornal criticava os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas Nickas afirmou, abre aspas, infelizmente, o Eduardo omitiu várias partes nessa reportagem. Aqui está o que nós escrevemos, fecha aspas, e compartilhou o texto completo
da matéria original e ressaltou que muitos brasileiros e americanos veem o julgamento como um triunfo da democracia. A controvérsia reacende o debate sobre o uso de trecho jornalístico nas redes sociais e a importância de manter o contexto das informações. Ainda sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele tem uma reunião marcada para esta quarta-feira, dia 3 de setembro, na Casa Branca, em Washington. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim e confirmado pela coluna. Enquanto o julgamento histórico de Jair Bolsonaro chega ao segundo dia no Supremo Tribunal Federal, aqui nos Estados Unidos, assessores de Trump demonstram ceticismo sobre a eficácia da pressão máxima para interromper o processo judicial contra Jair Bolsonaro no Brasil. Na terça-feira, dia 2 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um vídeo em sua rede social, a Truth Social, que mostra as Forças Armadas americanas destruindo uma embarcação suspeita de transportar drogas da Venezuela. Segundo Trump, 11 supostos membros da gangue Trem da Água foram mortos e nenhum da tropa americana foi ferida. O ataque, feito em águas internacionais no sul do Caribe, ocorreu durante uma escalada militar na região e foi apresentado como um forte aviso contra o narcotráfico na região. Em meio ao imponente desfile militar realizado em Pequim para marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, Donald Trump acusou via Truth Social que Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un estariam conspirando contra os Estados Unidos. Ele ironizou: por favor, transmita meus calorosos cumprimentos a Putin, Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos. O Kremlin rejeitou essas alegações, afirmando que ninguém está conspirando. O evento chamou atenção ao exibir armamentos de última geração e simbolizar a união desses países numa mensagem clara ao mundo. Trump insiste em reafirmar o papel americano na vitória da Segunda Grande Guerra. Realmente foi um desfile bastante oponente. Ontem à noite acompanhei pela Associated Press e realmente era de se impressionar. Lembrando que daqui a ano que vem, em julho do ano que vem, vai ter os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Eu acho que merecia ali também um grande desfile militar. A gente sabe que os Estados Unidos não têm essa cultura, não tem esse costume de paradas militar, mas seria um bom momento de ter aí uma grandiosa parada militar aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, diretor Carlos Madureira, por favor, na tela, vamos ver quais são os destaques dos jornais da comunidade aqui nos Estados Unidos? Vamos lá. Jornal dos Esportes. A administração Trump atinge um marco histórico com 1.435 deportações diárias. Aqui nós temos do outro lado, neutralizar ameaças públicas. O diretor do ICE promete intensificar ações em Boston após recusa da prefeita Yu em revogar proteções de cidade santuário. Aí fala aqui também da morte do juiz Frank Caprio. Algumas pessoas falam, mas ele morreu faz tempo. Não, pois é, aqui nos Estados Unidos demora muito a fazer o velório, essa coisa toda, e esse foi um grande homem. Já foi destaque, inclusive, em outros jornais. Madureira, próximo jornal aqui na tela, Madureira, vamos lá. Próximo jornal, Brazilian Times da Flórida, olha só. Esse é o Brazilian Times da Flórida, que traz na sua capa aqui: brasileira brilha em campeonato mundial de dança, lá na cidade de Orlando, olha só. Flórida investiga concessão de licenças de caminhoneiros a imigrantes indocumentados em estado santuário. Isso aqui é muito sério. Consulado em Miami recebe artista brasileiro do Cirque Soleil, tá aqui. E o Consulado do Brasil em Miami recebe Rosandro Klingen para palestra sobre resiliência em tempos difíceis. Vamos lá para a próxima capa agora. Vamos para o Brazilian Times lá de Massachusetts. Vamos lá, Massachusetts aqui, o que traz nesse momento, inclusive essa é uma notícia muito importante que o Brazilian Times traz na sua capa. Os brasileiros, eles representam o maior grupo de detidos pelo ICE lá em Massachusetts. Isso segundo um relatório, está na capa do jornal Brazilian Times. Aí ele traz aqui que a brasileira condenada pelos atos de 8 de janeiro, que estava foragida aqui nos Estados Unidos, foi presa e deportada. Nós demos essa notícia aqui também. E tem muitos outros destaques aqui do Brazilian Times. O Brazilian Times é um dos jornais que mais tem edições
aí nas segundas, quartas e sextas-feiras, né? Olha, quero mandar um abraço aqui para nossa audiência, as pessoas que nos acompanham lá no YouTube, é o canal para vocês se comunicarem com a gente. Pode falar lá. Tem as pessoas lá que ficam com gozação. Eu também me divirto com vocês. É muito bom receber o feedback de vocês, tá bom? Quero mandar um abraço para Miss Style lá em Nova York, para Marcilene Oliveira em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Tem mais algum aí? Ô, Rogério? Tem mais algum? Ah, tem a Jaqueline, que é lá da Carolina do Norte. Muito obrigado a vocês que estão sempre ligadinhos aqui no Agenda 47. E eu vou reforçar um negócio aqui que nós estamos com uma campanha, nós temos uma meta. Olha aqui para mim, nós temos uma meta. Hoje é dia 3 de setembro. Até o dia 1º de outubro, a gente quer chegar aqui a 10 mil subscribers. Ó, o apresentador fala inglês. Subscribers. Subscritores. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, Seaba Brazilian Television. E dia 1º de outubro a gente bate essa marca de 10 mil subscritos. Você vai fazer como? Vai se inscrever. Só você clicar aqui e se inscrever. Claro, comentar, que é muito importante. E você, depois de fazer a inscrição e comentar, você vai fazer o quê? Tocar nesse sininho aqui, ó. Pá! Para que você vai tocar nesse sininho? Nesse sininho, para que você receba as notificações de vídeos novos. Tanto reportagens aqui do Agenda 47, como o Brasil News, como outros programas, o Bate-Papo, que já vai voltar aí. Tem muito outros programas. Você e a Lei, tem muito outros programas, tá bom? Então, faz o seguinte, sininho. É isso aí, logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui, ancorando o Jornal Brasil News, trazendo as últimas atualizações do dia, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. Muito obrigado à nossa equipe aqui, Carlos Madureira, diretor de imagem, e também nosso querido Rogério de Souza, diretor de controle médico. Um abraço, até mais tarde.